compartilhar aqui. Então, já está disponibilizado os elementos de atuação aqui para vocês. Tem um vídeo já gravado. Eu vou passar aqui os principais pontos, os elementos finais de controle. É importante frisar que a gente viu uma introdução à instrumentação, vimos a base estatística dos instrumentos, até para fazer análise dinâmica, os principais circuitos elétricos que a gente faz uso, para daí a gente ver os principais sensores e instrumentos, posição, velocidade de aceleração, temperatura, vazão, pressão, nível, tudo isso foi visto aqui. Instrumentação também tem os elementos finais, que são as válvulas. E é isso que a gente vai ver aqui. A gente tem muito assunto para falar de válvula, mas aqui eu não vou entrar a fundo, só tem uma breve descrição desses elementos, tá? Tem as válvulas, os atuadores, e aí eles podem ser pneumáticos e hidráulicos. Tem também os atuadores elétricos, tá? Tem atuador linear elétrico, atuador rotacional elétrico, são os motores. E a gente também tem os compressores e as bombas e o conjunto inversor motor-bomba. O motor elétrico, eu não estou entrando aqui em detalhe, tá? São motores de indução, geralmente, tem motores síncronos, tem motores com ou sem escova, tem motores DC e a grande maioria do parque industrial utiliza motor AC de indução trifásico, com 3 fases. Aqui explica como é que é uma válvula e cada tipo de válvula. A válvula do tipo diafragma, a gente pode ver o diafragma nessa parte aqui, como se fosse uma borracha. E à medida que a gente gira o volante, ele desce esse eixo, essa haste, que tem uma rosca aqui, e faz com que o diafragma modifique o tamanho dele, ele se expanda e o fluxo tenha uma dificuldade maior em passar. Tem tanto válvula do tipo R como válvula do tipo A. E aí vocês vão ver que os diversos tipos de válvulas estão mostrados aqui. A válvula do tipo Pisferi, para que serve? A válvula do tipo macho, a válvula do tipo globo, a válvula do tipo agulha. A válvula do tipo agulha especificamente é uma que dá para controlar o fluxo devido a essa conicidade do sistema, mas tem uma perda de carga muito grande. Enquanto as outras geralmente são válvulas liga-desliga. A válvula do tipo gaveta para tubulações acima de 2 polegadas, a grande maioria das válvulas é do tipo gaveta e elas também só servem para abrir e fechar. Válvula do tipo mangote, essa é diferente da válvula do tipo gaveta, que a gente consegue controlar o fluxo e ele não tem contato com o material que está sendo transportado, tá? Apenas a borracha. Tem as válvulas de retenção e a recomendação do uso dessas válvulas, tá, pessoal? Então, tem uma tabela falando onde é indicado, onde é recomendado para cada tipo de válvula ou tipo de serviço que vai ser utilizado. Tá vendo? Controle de pressão é válvula reguladora de pressão. É essa que a gente vai utilizar. Passagem livre, de acionamento rápido, fluidos diversos, baixa pressão, operações frequentes, tem um tipo de válvula mais adequado. E aqui começa a falar das válvulas de controle. Na indústria, a grande maioria são válvulas do tipo pneumática ou eletropneumática. A gente manda uma corrente por um conversor, corrente pressão, ele aumenta ou diminui a entrada de ar, faz com que o diafragma, com que essa parte superior tenha uma pressão maior ou menor, fazendo com que essa mola seja comprimida ou não, e variando os obturadores. E notem que os obturadores são cônicos, igualzinho à válvula do tipo agulha. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tá claro
que tem um monte de tipo de válvula? João Cícero já castigou muito isso aí. Que bom que é bom saber que o João Cícero já castigou muito isso daí. Porque a gente só dá uma aula sobre isso. Aqui está a foto de uma válvula do tipo pneumática. Tem válvula gaveta motorizada. E aí ela é um off. Eu tenho um motor de indução elétrico aqui, trifásico. Tem um motorredutor, tem um redutor aqui. Vai fazer essa gaveta subir, essa válvula subir ou descer. Muito utilizada em indústria petroquímica, indústria química. Os tipos de controle, os acionamentos manuais, as válvulas direcionais. Então, tudo isso aqui está revisando para vocês os tipos de válvulas que a gente tem, pneumática e eletropneumática, hidráulica e eletrohidráulica. Tá? As direcionais são as mais utilizadas por controle. A entrada em 14 ou 12 vai fazer com que esse êmbolo se movimente. Dependendo a posição desse êmbolo, a pressão vai para um lado, a pressão vai para o outro e o outro lado vai estar ligado na saída. Tá? E essa válvula tem memória. O que eu quero dizer? Se eu coloco pressão em 12 e não pressurizo nem 14 nem 12, a válvula vai ficar nessa posição até que algum comando em 14 apareça. Tá? Essa válvula é pneumática, acionada pneumaticamente, mas ela também pode ser uma válvula eletropneumática. Então, ali a gente tinha uma válvula 4 vias, 2 posições, e aqui a gente tem uma válvula 5 vias, 2 posições, também pneumática. Aqui, além do comando pneumático, tem o comando manual. Se eu apertar esse êmbolozinho, ele movimenta esse êmbolo maior, mudando a posição da válvula e aí alterando a parte que a gente falou de memória da válvula. Tem as válvulas de bloqueio, retenção pivotada, alternada ou simultaneidade E. Esta e essa são as mais utilizadas para criar as lógicas de acionamento, além dos botões. Válvula de bloqueio e escape rápido. O escape aqui é rápido, gente, porque se não tiver pressão vinda em 1, o sistema desce por gravidade e de forma bem rápida. Tá? Então, agora, se a pressão vier por 2, o sistema já sai direto por 3 sem problema nenhum. Então, 1 vai ser direcionado para 2, se vier por 2, vai ser direcionado para 3 e vai travar o 1. Válvula de pressão, reguladora de pressão, reguladora de fluxo, unidirecional, válvulas combinadas e temporizadas. A temporização é o tempo em que o ar penetra por esse orifício e consegue gerar uma pressão suficiente, maior que essa mola, para que o sistema possa mudar a posição desta parte inferior, tá vendo? Existe um espaço aqui, à medida que vai descendo, tem que descer todo o sistema e a pressão tem que ser maior do que não só essa mola, como essa mola aqui, para que o sistema abra. E é isso que dá a ideia de tempo e de temporização, de uma válvula 100% mecânica. Atualmente a gente usa relés de tempo com válvulas abre e fecha. Válvulas combinadas de sequência e as válvulas solenoides, onde o acionamento se dá quando a gente passa corrente num enrolamento, esse enrolamento gera um campo magnético que puxa o êmbolo da válvula e muda a posição dela. Aqui tem um exemplo de uma válvula simples solenoide. Quando não energizado, a mola faz com que o sistema fique em uma posição. Quando energizado, a mola é comprimida e o sistema muda de posição. Tem a duplo solenoide.
Aqui fala dos tipos de contato e os principais atuadores, pneumáticos e hidráulicos. Tá? Não vou entrar na parte de atuação, porque tudo isso o João Cícero também já bateu em vocês. Talvez só o pessoal da aeronáutica não tenha visto isso. Tá? Eu acho que o pessoal da aeronáutica não vê isso. Por isso que a gente está colocando aqui. É importante, na parte do atuador, reparar como é que é a parte interna dele. Dependendo da geometria, o sistema tem uma rotação interna livre. E aí, muitas vezes, a gente tem que travar isso. E outras vezes tem que ter uma haste de acoplamento mecânico, porque o êmbolo é só isso e ele tem um carro que corre e a gente coloca algum elemento fixado aqui para correr junto com esse êmbolo. Como está mostrado nessa figura aqui de baixo, tem um carro que está correndo aqui por fora do sistema. Tem atuadores antigiro, o êmbolo é elíptico ou retangular, então é oblongo, oval ou retangular. E atuadores e garras pneumáticas. A gente tem uma garra pneumática no laboratório, mas ela é bem simples. Acho que a gente não chega a usar. Tem os músculos pneumáticos, já fizemos até a calibração de um músculo pneumático de baixo custo, como TCC, e publicamos no COBEM de 2019. Atuadores rotativos, do tipo pinhão cremalheira, motor de palheta e atuador de simples e duplação. Bem, além dos atuadores, a gente pode trabalhar como compressor. Tá? E aí os compressores vão ter um motor elétrico acionando ele e ele vai gerar, por exemplo, o ar comprimido. Está aqui o símbolo de um compressor de pistão. Tem compressor de duplação, tem que resfriar o ar porque ele se aquece. E aqui a gente tem uma média pressão e aqui a gente tem uma alta pressão. Aqui a gente tem uma área muito maior do que essa, só que, consequentemente, a gente vai ter uma movimentação desse cilindro menor do que esse daqui. E esse daqui consegue pressurizar mais, mas acontece em duas etapas. Tem compressão com pistão de membrana, e aí é essa membrana que faz movimentar todo o circuito, tem a entrada do ar e tem a saída do ar, ou a entrada do fluido e a saída do fluido, tem compressor por palheta. Enquanto o atuador recebe a pressão para girar as palhetas, aqui é um motor que gira as palhetas e faz o sistema pressurizar-se. E o duplo parafuso, esses são os mais caros devido à geometria dessa usinagem, mas tem a menor manutenção e consegue uma alta vazão. Tem a escolha dos compressores e isso vai depender do volume por hora em função da pressão. Dependendo da sua necessidade, você vai escolher um compressor rotativo, um turbocompressor axial, turbocompressor radial, compressor difuso ou compressor de êmbolo. A grande maioria dos nossos compressores são compressores de êmbolo. As bombas com dentes externos de engrenagem são as mais utilizadas. Esses equipamentos de pressurização de água, no próprio laboratório a gente tem um compressor, uma bomba de engrenagem para pressurizar o fluido hidráulico. Tem bombas de palheta com deslocamento fixo. Tem um professor que trabalha com esse tipo de bomba, o professor Guarato. Tem bomba axial de pistão com deslocamento variável. Dependendo esta angulação aqui, eu aumento ou diminuo qual que vai ser o custo deste êmbolo aqui, aumentando, por isso um deslocamento variável.
E a gente regula por essa posição aqui, desta mola. Quanto mais essa mola empurrar esta parte e maior for esse ângulo, mais para cá ele vem, mais para lá ele vem, e a gente vai ter um deslocamento maior de ar nesse sistema. E o conjunto inversor motor-bomba é o que a gente mais encontra, são motores elétricos com bombas centrífugas, e a gente coloca um inversor de frequência para fazer com que essa bomba trabalhe com rotações não fixas, então rotações variáveis dentro do intervalo. Tá? Aqui fala um pouco sobre o que é essa inversão, e na verdade a gente trabalha com uma ponte H, chaveando o sistema para que ora ele funcione, ora ele não funcione, e quando ele funciona uma parte do tempo e outra parte ele não funciona. Isso faz com que a gente tenha uma vazão menor ou uma vazão maior, dependendo do tempo que o sistema fica funcionando. Basicamente é isso. Aqui está mostrando os inversores comerciais e os detalhes do motor bomba e o efeito na curva característica da vazão em função da pressão. E aí, dependendo a rotação que eu trabalhar, eu vou ter uma pressão maior sem vazão e uma vazão máxima numa determinada pressão, tá? Por exemplo, se a pressão tivesse aqui, eu teria uma rotação menor, uma vazão menor com a rotação N1 e uma vazão maior com a rotação N2. Mostra bombas com vários estágios em séries e um resumo do que foi visto nessa apresentação. Então, eu peço para vocês assistirem esse vídeo aqui, verem esse material todo e, se tiver dúvida, entrar em contato na aula que vem. A aula que vem, a gente tem a apresentação da norma ISO de representação de instrumentos, e ela é base para que a gente possa fazer projetos de automação industriais e aeronáuticos. Então, eu acabei de mostrar para vocês os elementos finais de controle. Semana que vem a gente esclarece dúvidas sobre ele. Eu apresento a norma ISA, a gente tira as dúvidas no dia 20, apresenta a quinta lista. Dia 27 a gente resolve a quinta lista, vocês me entregam ela. E no dia 3 de novembro a gente termina essa disciplina. Então, daqui a 30 dias, 25 dias, 3 mais 24. 27 dias a gente termina essa disciplina, pessoal. Vocês têm alguma pergunta para me fazer? Tá tudo bem? Suave. Foi bem mais tranquilo do que o João Cícero. O João Cícero ele vai mostrar para vocês cada detalhe das válvulas. Eu mostro isso no vídeo, tá? Por isso vocês têm que assistir, ver se tem alguma dúvida. Como nem o engenheiro mecatrônico, nem o engenheiro aeronáutico projeta esse tipo de válvula, eu não preciso dar detalhes da geometria para vocês entenderem o funcionamento. Vocês têm que saber quais são os tipos das válvulas, onde a gente vai usar o quê, e saber a diferença de bomba, compressor, quais são os principais atuadores, os principais atuadores dos flaps das asas dos grandes aviões são atuadores hidráulicos. Tem 3 centrais hidráulicas num Boeing 747 ou 777, para ter redundância. Tem 3 sistemas distintos e todos eles trabalham de forma com válvulas eletrohidráulicas. O sistema fly-by-wire, que eles tanto falam, é ter um comando na cabine, manda o sinal elétrico para um solenoide que vai fazer com que o pistão fique em determinada posição. E tudo isso tem a ver com
a aula que a gente deu hoje. A gente não faz o projeto do pistão hidráulico, é o engenheiro mecânico que faz. Talvez o engenheiro aeronáutico acabe fazendo esse cálculo depois, mas normalmente ele fica responsável pela parte de aviônicos, a geometria externa, perfil da asa, e essa parte aí é uma equipe de engenheiro mecânico que vai fazer. Mais dúvidas, pessoal? Então, semana que vem a gente vê a norma ISO e vocês, vendo esse vídeo, coloquem as dúvidas que tiverem, ok? Fechou. Beleza, pessoal. Tô parando a Ótimo. gravação. A gente se vê semana que vem.